Olá! Neste vídeo vamos encerrar nossa reflexão sobre os cuidados espirituais que todo cristão deve ter. Antes, vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a Sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. Esclarecemos no vídeo anterior que não estamos fazendo pregações de autoajuda, nem listando algo místico, já que serão 7, mas sim que o nosso objetivo é, pautados na palavra de Deus, apresentar cuidados que todo cristão deveria ter com sua jornada enquanto estamos aqui na Terra, lutando contra a nossa natureza carnal. O que estamos tentando passar é vivência da palavra de Deus, tão somente isso. Já refletimos em 3 cuidados. São eles. Primeiro, não faça separação entre a vida espiritual e a secular. Segundo, tenha temor a Deus. E o terceiro, guarde em Deus todo o seu ser. Agora vamos refletir no 4º cuidado espiritual, que eu também considero importantíssimo na luta contra a nossa natureza carnal. Medite na palavra de Deus. A maioria de nós não consegue entender que meditar na palavra vai além de uma leitura e é mais profundo que fazer um estudo de conhecimento acadêmico. Meditar envolve estudar o pensamento, o conteúdo é conversar, dialogar com o texto. Meditar é pensar, refletir, ponderar sobre algo de forma a amadurecer longamente. Isso gera mudanças, transformações interiores e exteriores. Leva a ações baseadas nessas compreensões e mudanças. No primeiro salmo, o salmista nos convida a meditarmos na lei do Senhor. Salmo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No vídeo 23, falamos que o homem não regenerado não tem prazer na lei do Senhor, mas que o salvo tem prazer na sua lei, pois ele reconhece o poder da meditação na palavra que dá direção ao viver. O salvo compreende que necessita da orientação divina para todo e qualquer ato da sua vida. E essas orientações ele só encontrará meditando na palavra. A palavra de Deus transforma vidas, traz disciplina para as nossas atitudes, identifica Cristo, realça as verdades e aumenta a fé. Meditando na palavra transformadora, a verdade bíblica se tornará prática em nós. Precisamos interiorizar a palavra. O Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Em Colossenses 3, verso 16, lemos: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Coloque-a dentro do seu contexto, ou seja, ao seu redor, em meio às suas vivências.
Tiago, no capítulo 1, verso 22, nos exorta: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O grande George Miller escreveu em sua autobiografia: Vi com mais clareza do que nunca que o primeiro grande e básico negócio ao qual eu deveria atender cada dia era o de ter minha alma feliz no Senhor. A primeira coisa com que me preocupar não era quanto eu poderia servir ao Senhor, como poderia servir ao Senhor, mas como eu poderia colocar minha alma numa condição feliz e como meu homem interior poderia ser alimentado. Vi que a coisa mais importante que eu tinha de fazer era dedicar-me à leitura da palavra de Deus e meditar nela, para que assim meu coração pudesse ser consolado, encorajado, advertido, reprovado e instruído, e para que assim, enquanto meditasse, meu coração pudesse ser levado a uma comunhão vivenciada com o Senhor. George Miller não estava dizendo que não devemos praticar o serviço cristão, até porque ele foi um pastor, missionário, um evangelista notável que dedicou grande parte da sua vida às crianças desamparadas através da construção de orfanatos, onde elas recebiam amor, alimentação, roupas e uma boa educação. Ele sabia que suas práticas de serviço cristão seriam o resultado de um interior bem alimentado com a palavra transformadora de Deus, pois seu coração seria levado a uma comunhão íntima com o Senhor. Meditando na palavra, seu coração seria consolado, encorajado, advertido, reprovado e instruído. Quando iremos entender que precisamos meditar diariamente na palavra? Já lemos um monte de livros paradidáticos em fase escolar, livros de grandes escritores nacionais e estrangeiros, os que estão na moda, e muitos até já leram a coleção inteira do bruxo Harry Potter, mas nunca leram a Bíblia Sagrada. E se declaram cristãos, sem conhecerem o cristianismo e a Cristo. Sabem tanto da Bíblia que chegam a teimar que alguns ditos populares estão nas Escrituras. Veja aí. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Deus tarda, mas não falha. Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Deus escreve certo por linhas tortas. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Você não nasceu para ser cauda, nasceu para ser cabeça. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Alguns destes ditos até têm um princípio bíblico, mas não estão na palavra. Porém, como nela não meditam, eles vão continuar crendo que esses ditados estão na Bíblia e até muitas heresias que estão sendo pregadas por aí. Quando iremos entender que já deveríamos estar em outro estágio, mas ainda continuamos meninos na palavra? Hebreus capítulo 5, versos de 12 a 14. Embora a essa altura já devesseis ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem
quanto o mal. Fisicamente, os humanos crescem até mais ou menos uns 20 anos, tendo diferenças entre homens e mulheres, claro. Mas amadurecimento é para a vida toda. Uns amadurecem mais rápido que outros. Vários fatores influenciam nosso crescimento físico. Um deles é a alimentação adequada, correta para cada fase da vida. Precisamos crescer e amadurecer espiritualmente. Para isso, precisamos entender que o tempo do leitinho já passou. Alguns até estão nele, estão começando a caminhada cristã, mas para muitos de nós esse tempo já passou. É hora de nos alimentarmos de coisa sólida. Assim vamos crescendo na sólida palavra de Deus, meditando nela dia e noite. O quinto cuidado é: vigie e ore. O cenário era o seguinte: o momento da prisão, crucificação e morte de Cristo se aproximava. Ele foi ao jardim do Getsemane para orar e levou seus discípulos. Lógico que a ficha dos 11 ainda não havia caído. Eles sabiam que enfrentariam grandes dificuldades, pois já estavam vivenciando perseguições e afrontas. Jesus já os havia alertado e diversos planos já haviam sido arquitetados para acabar com Jesus. Mas a possibilidade de algo imediato não passava na mente deles. Era Páscoa, comemoração, comunhão com o Senhor, alegria. Ali no Getsemane eles estavam cansados. Dormiram. Não atenderam e não se atentaram para aquilo que o Senhor estava pedindo. E nem por uma hora puderam vigiar com o Senhor. E o mestre ordena. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É imperativo vigiai e orai. O Senhor estava dizendo aos seus discípulos: fiquem alertas, acordados, busquem o poder de Deus. Sem essa vigilância espiritual, ficamos sem defesa. O nosso espírito pode estar disposto, mas a nossa carne é fraca. O espírito está pronto, pois o salvo foi regenerado. Ao citar a carne é fraca, Jesus não quis dizer que seus discípulos eram malignos. Ele só estava se referindo à debilidade humana. Não se trata de pecado da carne. Quando não nos cuidamos devidamente para enfrentarmos as provações, essa debilidade da nossa carne fraca aflora. Jesus era homem, mas ele venceu pelo exercício espiritual. Sua vida foi exemplo constante de vigilância e oração. E naqueles momentos finais não seria diferente. Em contrapartida, os discípulos foram derrotados por causa da sua preguiça, cansaço, falta de zelo e negligência espiritual. Judas traiu, Pedro cortou a orelha do romano, depois negou, todos fugiram e se esconderam. Vigiai e orai. Quero deixar claro que o poder não está na oração ou em ficarmos de antenas ligadas aos acontecimentos, no mal que nos rodeia. Lógico que precisamos ficar, mas o poder não consiste em nós, porque todo o poder emana de Deus. Sempre será o Senhor em nós e através de nós. O Todo-Poderoso é Deus. E era isso que Jesus queria,
que eles ficassem alertas e buscassem a Deus. Agora vamos para mais um cuidado que eu também considero importantíssimo em nossa jornada cristã. Sexto cuidado: ame a Jesus mais do que a você mesmo ou a outras pessoas e coisas. Pela frequência que repetimos que temos que amá-lo acima de tudo e todos, parece tão clichê, não é mesmo? É muito óbvio. No entanto, por que será que temos colocado tantas coisas e pessoas no lugar que só cabe a Cristo? Amor é revelado na prática. Achamos isso correto quando queremos dizer para o cônjuge ou namorado, namorada negligente. Mas quando é para Deus, sempre vamos dizer: o Senhor conhece o meu coração. E isso é certo, Ele conhece o coração e até a intenção do coração. Mas veja o que Jesus disse em João 14, verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se o amamos, guardamos seus mandamentos. E guardar não significa pegar a Bíblia e colocar numa gaveta. Também ele não está se referindo aos 10 mandamentos ou às muitas instruções dadas aos discípulos durante seu tempo na terra. Inclui isso também, mas inclui tudo. Champlin faz o seguinte comentário. Trata-se de uma alusão ao corpo e espírito inteiro daquilo que os homens aprendem mediante a sua associação com Jesus e, mais particularmente, por pertencerem à família celestial da qual ele é o irmão mais velho e na qual há o Pai Celeste. Os seus mandamentos são as normas que orientam essa família, os princípios éticos da família celeste. Esse guardar é vivenciar, é viver os mandamentos, porque amamos o Senhor e somos o seu corpo. Seus mandamentos são as nossas normas para a vida aqui e vida além. Pare e reflita se coisas e pessoas não estão ocupando o lugar de Deus na sua vida. Você mesmo, nós mesmos, nossas vontades e paixões, nosso trabalho, o cônjuge, os filhos. Você pode até não abandonar e renegar um filho por estar em uma prática mundana contrária à palavra de Deus. Todavia, se você aprovar, se você aplaudir, se você conviver no meio do erro por amor a esse filho, você estará negando a palavra e, consequentemente, declarando que ama mais o filho do que a Deus. Escuto pais dizerem que preferem que o filho transe com a namorada dentro de casa do que na rua, pais cristãos. Os mandamentos de Deus são inegociáveis. Se você o ama, você obedece os mandamentos. Se você não obedece os mandamentos, você não o ama. Mateus 10, 37, Jesus disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Bom seria se tivéssemos uns termômetros, tá? Que medissem o nosso amor e nos alertasse. Opa, cuidado, tá passando. Mas nossa desobediência à palavra e o não cumprimento dos mandamentos já dizem a quem amamos mais. Reflita. Jesus também disse
em João 12, verso 25, que aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Alerta, meu irmão e minha irmã, nada pode ocupar o lugar de Jesus na nossa vida, nada mesmo. Vamos agora repassar os 6 cuidados que já abordamos. Primeiro, não faça separação entre a vida espiritual e a secular. Segundo, tenha temor a Deus. Terceiro, guarde em Deus todo o seu ser. Quarto, medite na palavra de Deus. Quinto, vigie e ore. Sexto, ame a Jesus mais do que a você mesmo ou a outras pessoas e coisas. E o 7º cuidado espiritual é: revista-se de Cristo. muitos outros cuidados espirituais devemos ter, mas vou parar nesse e quero citar Romanos 13, versos 13 e 14. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Vivamos de modo decente. Em outras versões, andemos dignamente. Andar consiste em movimentos e nele a queda pode estar envolvida e estará. Quem nunca caiu ao andar? Quando começamos a aprender a andar, caímos muitas vezes. Mas andar nos lembra ação, propósito, destino, foco. A vida cristã requer esse foco na caminhada baseada na palavra de Deus. Andar em fé, em novidade de vida, andar no Espírito como filhos da luz, andar com honestidade para com os incrédulos. É engraçado. Eu tive um problema na farmácia, foi duplicado um débito automático. Passou numa máquina, deu erro, passou na outra e descontaram. Passou alguns dias, eu fui lá, me devolveram o dinheiro. Só que passado mais alguns dias, o banco estornou. E hoje, exatamente hoje, eu fui à farmácia e expliquei ao rapaz e disse que o banco havia me estornado e que eu estava lá agora para efetivar o pagamento. Já que ele já havia me devolvido o dinheiro de um e o banco me devolveu do outro, eu teria que pagar. Ele olhou para minha cara e falou assim: nossa, isso é raro. A senhora vinha aqui devolver um dinheiro que o banco estornou? E eu disse para ele que Jesus me ensinou a ser honesta. Andar em honestidade para com os incrédulos, andar de forma digna de Deus, andar na verdade, andar de forma decente, ou seja, andar honestamente. E o verso 13 descreve práticas não condizentes aos filhos da luz. E aí no verso 14, Paulo diz que, ao contrário dessas coisas, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. A ideia aqui é vestimenta mesmo. A grande verdade que este verso quer nos salientar é a transformação moral interior que ocorre em quem se reveste de Cristo, sendo moldados na personalidade de Cristo. Essa transformação interior será exteriorizada e vamos sendo moldados à imagem do Filho de Deus até o dia em que ele retornar em glória. Santificação. Jesus é a vestimenta que todos nós precisamos. Só ele cobre nossa nudez lá do Éden quando pecamos e descobrimos que estávamos nus.
mas não somos capazes de nos revestirmos dele. Por isso ele nos enviou o seu Espírito que nos guia em todas as coisas. Para encerrar, vamos repassar os cuidados que listamos nesses 3 vídeos. Nós vimos 7 cuidados espirituais. Não fazer separação entre o que é espiritual e o secular, ter temor a Deus, guardar em Deus todo o nosso ser, meditar na palavra, vigiar e orar, amar a Jesus mais do que a nós mesmos ou a outras pessoas e coisas e revestir-se de Cristo. Tende cuidado de viver a palavra. O Espírito Santo de Deus te guiará e ajudará a vivê-la. E falaremos do Espírito Santo na próxima mensagem. Te espero. Vamos orar. Pai nosso, obrigada por tua palavra viva e eficaz, que possamos meditar nela dia e noite. Nos ajude a estarmos em constante vigilância e oração, a amarmos a Ti sobre todas as coisas e pessoas e revista-nos do Seu Filho Jesus. Em nome dele oramos. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão.